A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, enaltecido seja o nosso Deus, porque estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma oportunidade de nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar, um estudo maravilhoso que vai falar sobre a armadura de Deus. Eu não sei quais são as armas que você tem usado contra o inimigo, mas uma coisa eu sei, que essas armas aqui, eu e você venceremos todas as batalhas, porque a força não está em nós, mas está no Senhor. E nós precisamos estar com Cristo. Nós precisamos aprender as armas certas para nós lutarmos. A palavra de Deus se encontra em Efésios, capítulo de número 6. E eu te convido a ler comigo o versículo de número 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, a nossa luta como cristão não é uma luta carnal, que pelo qual eu e você precisamos de armas físicas. As armas que eu e você precisamos, está no espiritual. Quem já foi numa guerra, ou quem já assistiu algum vídeo, ou já viu algum filme que fala sobre luta, batalha, eles não vão sem armas. Você já prestou atenção nisso? Ninguém vai na força do seu braço, Cada um deles tem as suas armas para lutar. Cada um deles tem a sua posição para poderem lutar, E eu e você não somos diferentes quando se trata de coisas espirituais, porque como a nossa luta não é carnal, então nós não precisamos de algo que nós podemos pegar para podermos nos defender, dessas guerras que vêm. Mas eu e você precisamos do que é espiritual. E o que é espiritual a gente não vê, mas assim como a gente não vê, nós temos a certeza que existe. E eu e você, como cristãos, precisamos lutar com as armas certas. Mas conforme os vídeos que nós vamos postando aqui, nós vamos aprender, quais são as armas, de que forma nós precisamos guerrear. Mas eu te convido, neste início de noite, ou tarde, ou amanhã, que você venha refletir sobre isso. Nós estamos em luta. Nós somos soldados que precisamos estar armados espiritualmente para nós podermos vencer as milícias, para que nós possamos vencer, o inimigo, os dias maus. É por isso que a palavra de Deus começa dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, ou seja, a minha luta e a tua luta não é contra pessoas, seres humanos, mas ela é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, há algo espiritual que a nossa visão ainda não consegue ver. E eu e você, meus irmãos, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Precisamos estar firmes contra as ciladas do inimigo contra a nossa vida, porque ele existe. Você querendo ou não, você se preparando ou não para essa guerra, ela existe, ela é verdade. E eu e você precisamos estar conectados com Deus. Precisamos estar revestidos da autoridade do Senhor Jesus. Precisamos entender que não é simplesmente ir numa luta, ir numa guerra. Nós precisamos estar preparados. Você nunca viu um soldado que sai do seu lugar para guerrear, que vá com as mãos vazias. Pelo contrário, ele vai armado. E eu e você também precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para que nós possamos resistir ao inimigo das nossas almas que a gente não consegue ver. Meus irmãos, quando nós falamos em guerra, nós falamos em batalhas travadas. Nós falamos em algo que eu e você precisamos estar preparados. Quando nós falamos em guerra, ninguém vai de qualquer maneira. Ninguém vai de qualquer jeito. Quando nós falamos em guerra, ninguém vai guerrear da maneira que ele pensa ou da estratégia que ele pensa. Assim mesmo é no mundo espiritual. Nós não podemos
ir por uma guerra, por uma luta, se eu e você não tivermos com as armas certas. E eu te convido a buscar o Senhor durante esse período. Eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que eu e você sempre iremos enfrentar. Enquanto estivermos nesta terra, nós precisamos usar as armaduras de Deus para que nós possamos ficar firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Porque o nosso inimigo, ele não é carnal. A tua luta não é contra a tua vizinha, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, as tuas parentelas de perto e de longe, o teu amigo, o teu colega. Não! A tua luta, meu irmão e minha irmã, é contra potestades, espíritos que eu e você não podemos enxergar com os nossos olhos carnais. Então nós precisamos estar com as nossas armas atentas, prontas, para nós podermos guerrear e vencer essa guerra. E eu e você fomos chamados como igreja do Senhor. Se você até aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, já confessou nos teus lábios, você já decidiu viver uma vida correta diante de Deus, então eu e você podemos usar essa arma. Nós precisamos usar esses armamentos que o Senhor nos ensina através de Efésios 6. Nós precisamos aprender e colocar em prática tudo que o Senhor está nos ensinando. Sabe por quê? Porque os dias são maus. E se eu e você não tivermos com o Senhor, nós não iremos vencer. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela foi escolhida para vencer. E a palavra do nosso Deus confirma que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos mais que vencedores em nós, na nossa força, na nossa sabedoria. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos com Ele, não existe batalhas que o nosso Jesus não possa vencer. E eu te convido a guerrear essa guerra com Jesus. Eu te convido a não lutar com as tuas próprias mãos. Eu te convido a dobrar os teus joelhos, a buscar o Senhor, a viver uma vida reta diante de Deus, a viver uma vida que venha agradar a Deus. E quando nós fazemos isso, é certo que o Senhor, Ele guerreia por nós. É certo que nós seremos vencedores, porque o nosso Deus é o maior. Eu nunca vi alguém que esteja com o Senhor, fazendo a vontade dEle, vivendo consoante o querer dEle, que perca as batalhas. Eu nunca vi. Eu e você passamos sim por aflições. Eu e você passamos sim por guerras, mas nós vencemos no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele a nossa maior força, é Ele o nosso alicerce, é Ele o grande eu sou que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. A minha luta e a tua luta não é contra o sangue ou a carne, não é contra pessoas, mas é contra potestades, espíritos imundos. Nós precisamos entender que a nossa guerra está invisível aos nossos olhos carnais, né? Mas eu e você podemos sentir no nosso corpo quando a guerra está travada, mas também nós podemos sentir no nosso corpo o refrigério em Cristo Jesus. Por isso que é importante, meus irmãos, nós estarmos ligados em Cristo, ligados na videira verdadeira. Sabe por quê? Porque só há sustento dos galhos se a árvore estiver viva, e só dará fruto se nós estivermos ligados a essa videira. E eu e você estamos em Cristo Jesus. E eu te convido a refletir comigo no que a palavra de Deus nos ensina, em que nós devemos lutar. Diz assim, versículo de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele não quer que eu e você tenhamos apenas uma arma, mas Ele quer que nós lutamos com todas as armas que Ele vai nos ensinar durante esses vídeos, os próximos vídeos que virão. E eu te convido a estar comigo, né? A estar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para nós aprendermos cada arma que eu e você iremos vencer essas guerras. Mas ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencidos,
Ele diz: permanecer inabaláveis. E ele continua dizendo: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então eu e você vamos aprender nos próximos vídeos sobre essas armaduras. Mas fiquem logo sabendo que quando nós guerreamos as armas certas, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Há armas que eu e você precisamos usar. E há uma guerra que eu e você precisamos enfrentar. Nós querendo ou não, nós enfrentamos essas guerras. Nós querendo ou não, nós precisamos dessas armas. E que você e eu possamos aprender com o Espírito Santo de Deus nos próximos vídeos sobre cada arma que eu e você precisamos usar. Portanto, lembre disso. A tua luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra espíritos imundos, é contra o próprio Satanás. E nós não podemos vencer se nós não estivermos ligados em Jesus, se nós não estivermos revestidos de toda a armadura que nós vamos aprender nos próximos vídeos para a glória de Deus. Por isso, que Deus te abençoe, que Deus supra todas as suas necessidades e que no próximo vídeo você venha estar conosco para aprendermos junto com o Espírito Santo de Deus a vencermos essas guerras que são constantes na vida de um cristão. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Que Deus abençoe.